Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática. O meu nome é Fabiana e eu vou trabalhar essa disciplina com vocês. Vamos ver o que nós temos aqui em nossa aula. Hoje nós vamos dar continuidade, nós vamos trabalhar mais um pouco de porcentagem. Você está preparado? Você se lembra dos conteúdos que nós já relacionamos? Então vamos lá. Vejam bem o que eu tenho aqui. O símbolo. Você se lembra do símbolo? O símbolo que representa a porcentagem, este símbolo ali. E você também precisa compreender o conceito porcentagem. Isso mesmo, um valor que foi dividido em 100 partes iguais e a gente pegou parte daquela divisão. Compreenderam? Vamos ver aqui mais detalhes sobre esse conteúdo. Eu trouxe para vocês essa imagem, essa representação pictórica aqui de porcentagens. Quando a gente olha para o desenho, para o colorido, ele já nos ajuda a compreender, a aproximar o valor. Quem diria, por exemplo, que 50% de R$400, por exemplo, é o valor abaixo de 200? É muito complicado, porque quando você vê a imagem de 50% aqui ou aqui esse colorido, ele já nos mostra que é a metade. E assim facilita para a gente fazer essa relação, para a gente ter uma noção, para a gente fazer um cálculo, nem que seja aproximado, ok? Aqui, então, essa representação pictórica. Eu trouxe também para vocês a ideia, a relação das frações com as porcentagens. Você de casa sabe? Sabe fazer conversões de frações para porcentagens? Se eu colocar aqui no quadro a fração 1/2, você saberia dizer que porcentagem ela representa? Quantos por cento esta fração representa? Muito bem. Aqui, a gente pode fazer esta fração virar um número decimal. Ele pode ser também os 5 décimos. E se ele pode ser os 5 décimos, eu posso representá-lo em porcentagem. Eu posso multiplicar esses 5 décimos por 100 e eu vou transformar em 50 centésimos ou 50%. Bem simples, não é? Da mesma forma que eu acredito, muitos de vocês já sabem, se eu tivesse colocado aqui no caso 1/4. 1/4 é o que de 1/2? É a metade da metade. Eu fiz a metade, depois daquela metade eu fiz outra metade. Quando eu transformo esta fração em decimal, 1 dividido por 4, eu tenho um resultado de 25 centésimos, que é a metade de 50 centésimos. Portanto, a porcentagem também será a metade, 25%. O que eu quero que vocês compreendam é que a gente pode pegar frações e transformar em taxas percentuais, em porcentagem. Tem algumas que a gente necessita converter primeiro em decimal. Basta dividir o numerador pelo denominador. Mas algumas a gente já consegue fazer mentalmente. Aí de casa, alguém sabe quanto é 3/4 em porcentagem? 3/4 representa qual porcentagem? Fabiana, ficou muito fácil, porque se você colocou que 1/4 é 25%, 3/4 são 3 partes iguais a essa. Portanto, 3/4 são 75%. Então vou colocar uma diferente. E 3/5? 3/5 representa qual porcentagem? Eu pego 100%, eu divido por 5, que vão dar 20, não é mesmo? E multiplico por 3, que então nós temos 60%. Ou
Eu multiplico 100 por 3, que dá 300, e depois divido por 5, que continua dando 60. Também poderia dividir o 3 por 5, que dá 6 décimos, multiplico por 100 para transformar em porcentagem e também vai dar os 60%. É muito, muito importante que você saiba fazer estas transformações. Fração para decimal e para porcentagem. Vai ajudar muito a você calcular porcentagens de valores. Eu trouxe então para vocês aqui. Vamos calcular esta porcentagem do valor que foi colocado. 18% de 520. Como que a gente calcula? Nós temos N maneiras de calcular, quer dizer, muitas maneiras de calcular essa porcentagem. Vou utilizar algumas estratégias aqui com vocês. Vamos utilizar a estratégia de frações e decimais, inicialmente. Vou pegar esse 18% e vou transformar em uma fração. Bem simples, Fabiana. 18 barra 100. Por isso que chama 18%. Não é verdade? E agora eu vou transformar esse 18% ou 18 centésimos em número decimal. Transformar em número decimal é muito fácil, porque quando eu estou dividindo por 100, basta eu contar 2 casas decimais para a esquerda. Então, eu conto 1, 2. Ou então, eu faço a divisão 18 por 100, mas vai dar os 18 centésimos. Até porque a gente sabe que a leitura desta fração e desse decimal é 18 centésimos. E, por fim, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar, aqui é o símbolo de multiplicação, pessoal. Eu vou multiplicar por 520. Vou descobrir quanto é 18% de 520. Vamos fazer esta multiplicação? Aproveitando, multiplicando números decimais. 520 vezes o 18 centésimos aqui. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 5, 40, com 1, 41. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2 e 1 vezes 5. Por fim, nós temos que somar. Nós vamos ter 0, 6, 3 e 9, certo? E vamos contar as casas decimais. 1, 2 casas decimais desse fator, 1, 2 casas decimais no produto. Assim, a gente descobriu que 18% de 520 é o mesmo que 93 inteiros, né? Se for dinheiro aqui, mas a gente sabe que é 93 inteiros e 60 centésimos ou 6 décimos. O que vale para vocês é entender que para calcular porcentagem de um número, eu transformei essa porcentagem em decimal e multipliquei pelo número dado, pelo valor dado. Vamos para mais um exemplo? Eu trouxe aqui para vocês outras possibilidades. Quais são aquelas outras maneiras que a gente pode fazer? Eu quero 12% de 840. Nós poderíamos, nós podemos encontrar 1%. Isso mesmo. Vamos encontrar só 1% de 840. Fabiana, é fácil encontrar 1% de 840? Alguém deve estar se perguntando. Sim. Para encontrar 1%, quando a gente pensa em decimal 1 de 100, como é que a gente faz esse decimal? A gente não deslocou 2 casas aí e colocou a vírgula? Não ficou 0,01? A gente pode fazer isso no próprio valor. A gente deslocar 2 casas decimais para a esquerda. Então, 1% de 840 é bem simples. Eu anoto 840 e vou deslocar uma vírgula
duas casas para a esquerda. Olha, 1, 2. O que eu descobri? Que 1% de 840 é 8,40, não é? 8 inteiros e 40 centésimos. Mas eu não quero 1%. Eu quero quanto? Eu quero 12. Ah, mas se 1% é 8,40 e eu quero 12 dessas partes iguais, basta eu fazer o quê? Basta eu pegar o 8,40, que é 1%, e multiplicar por 12. Bem simples, não é, pessoal? Então, vejam bem, quando eu quero uma taxa percentual de um valor, eu posso descobrir 1%, que é deslocar uma vírgula duas casas para a esquerda deste valor, e depois multiplicar pela porcentagem dada. Assim, a gente calcula o percentual que foi solicitado. Então, fazendo aqui 2 vezes 0, 2 vezes 4 e 2 vezes 8. 1 vezes 0, 1 vezes 4 e 1 vezes 8. Vou somar, você aí de casa vai fazendo comigo, vai verificando se eu estou fazendo corretamente. Depois que eu fiz essa soma, eu tenho aqui nos meus fatores duas casas decimais e eu vou contar 1, 2 casas decimais no produto. O que eu descobri? Que 12% de 840 representa o quê? 100 inteiros e 80 centésimos ou 8 décimos. Confere? Certinho? Então, vamos ao seguinte. Eu trouxe para vocês uma outra maneira ainda. E essa é moleza. Exatamente. 10%, 20%, 30% é moleza de fazer. E por que eu falo que é moleza? Todas as vezes que eu quiser calcular 10% de um valor, e principalmente se esse valor termina em 0, aí que ficou mais fácil. Basta a gente cancelar. Exato. Olha o que eu vou fazer. 10% de 1890. Eu cancelo um 0 do 1890 e um 0 do 10%. Assim eu fico 1 de 189, e esse D na matemática é como se fosse multiplicação, o valor 189. E 10% de 483? Ah, Fabiana, você acabou de falar que cancela 0. O 483 não tem 0? Mas a gente vai deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Exatamente, então eu vou escrever o 483 e vou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. 10% de 483, 48 inteiros e 3 décimos. A mesma coisa, 10% de 32. Eu vou anotar 32 e vou deslocar uma casa para a esquerda, usando a vírgula. Uma casa, 3 inteiros e 2 décimos. Tranquilo? Ah, se eu sei calcular 10% de qualquer valor, que basta eu deslocar uma casa, deslocar com a vírgula uma casa para a esquerda no numeral, eu consigo descobrir 20%, 30%, 40%, porque é só depois multiplicar estes valores por 2, por 3, por 4, por 5 e assim sucessivamente. Sem dúvidas? Eu espero que sim. Então, vamos aqui fazer 20% de 400, 40% de 380 e 70% de 120. Se liga aí que eu quero ver você fazendo e tentando encontrar o resultado correto, ok? 20%. Veja bem que tranquilidade. Eu posso cancelar 0? Posso. Posso cancelar um 0 do valor com um 0 do 2. E agora, como que eu calculo? Esse D eu disse para vocês que é o sinal de vezes, não é? Por isso, ficamos com 2 vezes 40, que vai dar o resultado de 80. Super fácil? 20% de 400 representa 80.
E 40% de 380? Posso cancelar zero? Posso também. Então, vamos cancelar um zero aqui e vamos fazer o quê? Vamos multiplicar 4 vezes 38. Combinado? Vamos fazer aquele cálculo que a gente faz em decomposição? 4 vezes 8, 32. 4 vezes 30, 120. 120 com 32, quanto é? Excelente, 152. Confere? Multiplicamos 4 por o 38. E por último aqui, o 70% do 120. Podemos cancelar zero para facilitar os nossos cálculos e vamos multiplicar o 7 vezes o 12. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 10, 70. 70 com 14 é igual a 84. Então, 70% de 120 é igual a 84. Tranquilo? Conseguiram assimilar essas possibilidades de calcular porcentagem? Que bom! Então, agora só nos falta praticar. Vamos praticar com alguns problemas? Eu trouxe aqui para vocês. Então, vamos para o nosso primeiro problema. Luiz comprou uma bicicleta por R$ 1.200 e deseja vendê-la com um lucro de 5% para compensar o gasto que teve com as trocas e acréscimo de algumas peças. Qual deve ser o preço da venda? Então, veja bem, vamos analisar. O Luiz comprou essa bicicleta por R$ 1.200. Ele quer vendê-la, né? Ele vai vender essa bicicleta, só que ele não quer vender por um preço, o mesmo preço que ele comprou, e nem com um prejuízo, ou seja, e nem com um valor menor que 1.200. Ele quer vender com um valor maior. E qual é o valor maior? Quantos reais a mais? Nós não sabemos, mas foi dito para a gente que ele quer ter um lucro de 5%. E 5% em cima de qual valor? Porque eu sei que 5% são 5 partes de um todo que foram divididos em 100. Mas eu preciso saber de qual valor. Por isso, nós vamos calcular o quê? 5% de exatamente o valor da bicicleta, que é de 1.200. Bem tranquilo? Sim. Ah, Fabiana, será que eu quero 5%, mas não tem nenhuma facilidade do 5% e tem do 10%? Você acabou de explicar que 10% é só eu deslocar uma casa com uma vírgula para a esquerda no valor. Ou então eu cortar o zero. Ah, eu não preciso necessariamente fazer do 5%, eu posso fazer do 10%? Posso. E depois 5% não é a metade de 10%? Exato. Então, alguém poderia ir de casa falar que vai fazer esta estratégia. 10% de 1.200 é bem simples. Eu elimino um zero daqui e um zero daqui. Fico com o valor de quanto? De 120. Mas não quero 10%, eu quero 5%. 5% não é a metade? Portanto, 5% é de 60, que é a metade de 120. Este rapaz, o Luiz, ele vai vender a bicicleta por quanto? Ele quer ganhar, ele quer ter um lucro de R$60. Por isso, ele vai vendê-la por R$1.260. Confere? Ah, eu não fiz dessa forma, Fabiana. Eu transformei o 5 em decimal e multipliquei por 1.200. Tranquilo, excelente. Muito bem. Vamos para o outro exercício. Um anúncio em uma livraria diz o seguinte: 25% de desconto em qualquer livro. A Carol queria comprar um livro que custava R$32. Qual o valor do livro com o desconto? Veja bem,
25% de desconto nesse livro. E o livro que a Carol quer comprar custa R$ 32. A gente consegue descobrir quanto que ela teve de desconto? Conseguimos sim. Vamos então anotar o que a gente quer descobrir. Nós queremos descobrir quanto é 25%. 25% de quanto? De R$ 32. É tranquilo? É fácil? É claro que sim. É bem tranquilo. Você se lembra que você pode fazer o cálculo de 10%, de 1%, que você pode transformar o 25% em decimal e multiplicar por 32? Lembra? Mas também você de casa lembra que 25% é a metade da metade? Qual é a metade de 32? Fabiana, metade de 32 é 16. E a metade da metade? Ah, são 8. Então, na verdade, a Carol vai ter qual desconto? Um desconto de R$ 8. Por quê? A metade da metade, que é a mesma coisa que 25%, que é a mesma coisa que 1/4. Assim, a gente descobre que 25% representa 8 e a gente desconta 32. Eu tiro 8, a Carol vai comprar este livro por R$ 24. Confere! Você de casa acompanhou o raciocínio? Viu quantas possibilidades nós podemos fazer para calcular porcentagem? Transformando em decimal e multiplicando, fazendo 1%, fazendo 10%, transformando até em fração e dividindo o valor que foi dado. Muito simples, não é mesmo? Trouxe aqui para vocês um desafio. Vamos fechar a nossa aula com um desafio. E é um desafio que é muito peculiar aí no nosso dia a dia. Quero ver se você consegue a resposta, hein? Um valor de R$100 sofreu um desconto de 20% e resultou em R$80. Tão simples, eu tinha R$100, tirei 20%, que são R$20, eu tirei 20% dos 100 e tive o resultado final aí de R$80. Agora eu pergunto para vocês, qual a porcentagem que eu devo acrescentar nos 80 para ela retornar o valor de 100? Compreenderam? Quanto de porcento, qual a taxa percentual que eu devo acrescentar aos R$80 para que ele volte a ser 100%? Moleza, Fabiana. 20%? Você aí de casa? Fabiana, se você tirou 20% e de 100 resultou em 80, para voltar a ser 100, basta somar os 20% novamente. Correto? Não. Pense um pouquinho. Quando eu tirei 20%, eu tirei 20% de quem? De qual valor? Muito bem, nós tiramos de R$100. E agora, eu quero aumentar R$20 para chegar ao 100 em cima de qual valor? A taxa percentual é referente a qual valor? Ao valor que me restou, ao valor de R$80. Então, não é assim que a gente pensa. Tirei 20, basta colocar 20%. Não, eu tirei 20% de um valor maior e agora não adianta eu acrescentar 20% de um valor menor. Certo? 20% de R$80 só daria 16. Assim a mercadoria não chegaria, o valor não chegaria aos 100, chegaria a 96. E aí, como é que faz? Você de casa já pensou, já raciocinou e chegou à conclusão de quantos por cento? Vejam aqui que eu trouxe para vocês a solução, mas faz você também pensar em todas as situações do seu dia a dia. Eu vou pegar o valor que está faltando para o 80 chegar no 100, ou seja,
estão faltando 20 de 80. Esse 20 reais dos 80 que estão, né, os 20 que estão faltando, representa o mesmo, né? Eu fiz uma simplificação da fração, representa o mesmo que 1/4 e o mesmo que 25 centésimos, porque quando eu divido o numerador pelo denominador, eu tenho 25 centésimos. Ou seja, esses 20 reais que estão faltando para chegar ao 100, eles não são 20%. Eles são 25% de 80. Certo? Compreenderam? Eu espero que sim. Termina a nossa aula, né? Mostro aqui para vocês, ó, depois eu fiz uma conferência que 25% de 80 realmente é os 20 reais que estão faltando. Só para confirmar e deixar tudo bem certinho. Eu vou terminar a nossa aula, espero você até a próxima e desejo bons estudos. Um grande abraço, tchau, tchau!